Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Pinheiro, professor de Química. E a aula de hoje, ligações químicas, iônica e metálica. Show! Gente, hoje estamos aqui para dar continuidade e entrar numa área assim que é extremamente importante, não só para a química geral, que nós estamos trabalhando, mas também para a questão de orgânica, de fisicoquímica, entender a natureza das ligações, gente, é uma coisa fora do comum, né? Então hoje a gente vai começar essa parte de falar da ligação iônica, falar da ligação metálica e fazer questões. Mas antes de chegar a comentar, porque é uma ligação tão importante, nós temos que entender a origem das ligações, de onde tudo começou, onde é que há essa importância das ligações. É daí que nós vamos começar aqui no nosso quadro a falar das ligações químicas. E tudo começou, olha, a partir daqui. Vamos lá para o quadro, dar essa olhadinha? Tudo começou com a famosa regra do octeto. Regra do octeto que foi proposto por um cientista chamado de Lewis. E este cara, observando a natureza, ele viu que existiam alguns elementos que não gostavam de ninguém. Sempre estava sozinho, nunca fazia interação com ninguém. E daí ele pensou, por que esses caras não precisam de ninguém? Ele fez uma analogia. Vamos fazer uma analogia aqui? Se eu não preciso de alguém para nada, é porque eu tenho uma o quê? Estabilidade. Mas se eu quero ficar estável, eu pelo menos tenho uma referência. Quem é a referência de estabilidade? É fulano? É ciclano? É minha mãe? É meu pai? É uma pessoa que eu conheço? Ali eu entendo que é uma pessoa de estabilidade. Então eu quero ficar parecido. E foi assim que ele pensou para os demais elementos. Uma família não. Uma família especial, ela tem essa estabilidade. Os outros que têm que tentar ficar parecidos com essa família, e está aqui no quadro. Olha que alegria. A regra do octeto, a regra da estabilidade, tomo como referência esses elementos que têm estabilidade, a família dos gases nobres. Lembrando que a família dos gases nobres é a família 8A da nossa tabela periódica. Então, por que ficar com 8? Porque a estabilidade eletrônica, que pode ser com 2 e pode ser com 8. Professor, por que com 8? Olha, meu filho, porque tem um elemento químico da família 8A que tem 2 elétrons na sua camada de valência, 2 elétrons, é o hélio. Então os demais não, os demais ficam estáveis com 8, mas só o hélio que se estabiliza com 2 elétrons. Os demais vão atingir 8. Isso, para ficar com 8, esses elementos tendem a perder, ficando positivamente, ou tendem a receber, a ganhar, ficando negativamente. Ou seja, se tornar um íon. Íons são átomos que têm a capacidade de perder ou ganhar. Agora, alguém perde, alguém ganha com um fundamento, que é alcançar a sua estabilidade. Ok? Então, eu coloco aqui para vocês uma importância. Esses elementos que estão aqui, 1A, 2A, 3A, são metais. E eu não posso esquecer, metais têm a tendência de perder elétrons. Já 5A, 6A, 7A são ametais. E ametais têm a tendência de receber, ganhar elétrons. 1A irão perder 1 para ficar estável. 2A irão perder 2 e 3A perdem 3. 1A perde 1, 2A perde 2, 3A perde 3, são metais. Já 5A, 6A, 7A, eles não vão perder, eles vão o quê? Ganhar. Quem já tem 5 para 8 precisa ganhar 3. Quem já tem 6 para 8 precisa ganhar 2. Quem já tem 7 para 8 precisa ganhar 1. Isso vai ser extremamente importante. Lembre-se que metais têm a tendência de perder. E a metais tem a tendência de ganhar. Positivamente perdendo, negativamente ganhando. 1A perde 1, 2A perde 2, 3A perde 3. 5A ganha 3, 6A ganha 2 e 7A ganha 1. Tranquilidade? Beleza? Octeto, estabilidade, baseado nos gases nobres, se torna um íon para ficar estável. Perfeito? Tranquilidade? Então vamos para a nossa primeira ligação, que é a ligação iônica. Então vou passar aqui na telinha para vocês o que caracteriza uma ligação iônica. Já está dizendo, iônica é porque tem íons positivos?
negativos. Então, a ligação onde um vai perder elétrons e o outro vai ganhar. Um vai ficar carregado positivamente e o outro vai ficar carregado negativamente. Conclusão, quem tem a tendência de perder são classificados como metais e quem tem a tendência de ganhar são classificados como ametais. Lembrando que um elemento químico que pode também ganhar elétrons é o hidrogênio. Então não esqueçam, ligação iônica é uma ligação que tem transferência de elétrons para quem tem a capacidade de perder, para quem tem a capacidade de receber, de ganhar. Enquanto um está perdendo, o outro está ganhando, mas perdendo e ganhando com o único objetivo: alcançar a estabilidade. É uma ligação entre cargas opostas. Então foca aqui, meu filho. Olha o Hobbes aí, garotinho, uma ligação iônica da alegria, né? Então veja como é importante. E é isso que eu vou mostrar para vocês no quadro, como é que você faz uma ligação iônica, como é que você monta uma fórmula iônica a partir deste teu conhecimento. Então vamos lá para o quadro, dá essa olhadinha? Então veja só, eu tenho aqui cálcio e cloro. Eu sei que o cálcio e o cloro são ligações iônicas, irão formar ligações iônicas, porque primeiramente eu sei que o cálcio ele é um metal e eu sei que o cloro ele é um ametal. Professor, como é que tu sabe disso? Porque tem que ter um pouco do conhecimento da tabela periódica. Então lembra-se que eu falei que a gente não tem que decorar, mas tem que ter um conhecimento. Então tenho que saber que o cálcio é um metal e que o cloro é um ametal. Isso já dá para entender que a ligação tem que ser iônica, porque é a ligação de metal para metal. Mas aqui eu quero montar a estrutura, tá claro? Então vamos lá. Veja, se o cálcio ele é um metal, ele vai perder. Se o cloro é um metal, ele vai ganhar. Tranquilidade. Então, cálcio, família 2A, significa que na 2A esse cara vai perder 2 elétrons. Perder para quê? Olha, meu filho, olha o Hobbes, garotinho, perder para alcançar a estabilidade. Já o cloro não. O cloro não vai perder, ele vai ganhar. Vai ganhar quantos elétrons? Ele tem que ganhar apenas 1 para alcançar a estabilidade. Com isso, eu vou montar a fórmula iônica. De que maneira? Esse 2 vai indicar a quantidade do cloro e este 1 aqui vai indicar a quantidade de cálcio. Então vejam que o meu composto formado é o CaCl2. Isso é o composto iônico. Professor, e essa questão aqui? Tá aqui, meu filho. Essa é a questão 10 que a gente vai responder daqui a pouco. Mas veja que eu entendo que é uma ligação iônica pelo fato de um ser metal, o outro ser ametal. Se é metal, vai ficar carregado positivamente. Se é ametal, carregado negativamente. Mas como é que eu sei? A carga de cada um aplicando o octeto, aplicando a estabilidade baseado na família 8A. Se tornar um íon, positivo ou negativo, não esqueça. Se tornar um íon, ou ele vai ficar positivo, ou ele vai ficar o quê? Negativo. Tá claro? Tá beleza? Tranquilidade? Então vamos passar para a nossa telinha ver mais detalhes. Certo? Sobre as ligações. Então agora vamos para a ligação metálica. Já está dizendo ligação de metais. Metal com metal. Quem perde. Como os metais possuem baixa eletronegatividade, não tem a tendência de perder, né? De perder não, de ganhar, porque a eletronegatividade é a tendência de ganhar. Os mesmos perdem seus elétrons mais facilmente. Esses elétrons livres formam uma nuvem eletrônica que mantém os íons metálicos sempre unidos, formando a chamada ligação metálica. Olha, foca aqui, meu filhinho. Vejam, a ligação metálica já está dizendo, uma ligação entre metais. 2 elementos que têm a tendência de perder. Metálicas eu vou encontrar onde, Gustavo? O ouro. O ouro puro? Não. O ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, a sua constituição, tem ouro, que é o principal constituinte, tem a prata e tem o cobre. A união desses 3 metais forma uma mistura homogênea, o que nós chamamos de uma liga metálica, uma ligação entre metais. O bronze, que é uma mistura de estanho e cobre, né? E aí você vai ter outras ligas que podem ser formadas, mas lembre-se, ligação metálica
é uma ligação de metais. Ligação iônica é uma ligação de íons. Um positivo, outro negativo. Positivo sendo metal, negativo sendo um ametal ou o hidrogênio. Tá claro? Tranquilidade? Então vamos passar para outro tópico aqui para vocês aqui sobre essas ligações, ok? Então veja, eu coloco aqui para vocês um quadro a seguir que você vai comparar as propriedades dos compostos metálicos, das ligações metálicas e das ligações iônicas. Metálicas, átomos e cátions, ou seja, metais, porque tem a tendência de perder. A iônica são íons, um positivo, outro negativo. Isso são as partículas formadoras. O segundo ponto é a atração entre as partículas. Ó, como a ligação metálica, você vai ter elétrons livres, né? Porque eles estão perdendo. Já a ligação iônica não, é uma ligação eletrostática. Porque um é positivo e o outro é o quê? Negativo. Espontaneamente, o positivo atrai para ele o negativo. O estado físico da ligação metálica é sólido, com exceção do mercúrio, porque o mercúrio é o único metal líquido à temperatura ambiente. A ligação iônica também. O estado físico de um composto iônico é um estado sólido. O NaCl é um exemplo 1, né, que você pode ter de um composto sólido, né? Você pode ter o bicarbonato de sódio, né? Você pode ter o cloreto de magnésio, sulfato de alumínio, são compostos iônicos, né, que tem esse estado natural sólido. Como a liga metálica também, o ouro, 18, ele é sólido. Então veja que até então, é uma ligação iônica, positivo e negativo. O composto metálico não, ele tem uma dispersão de elétrons livres. Ambos são sólidos à temperatura ambiente. Claro que no metálico eu tenho que ter cuidado com o mercúrio, porque ele é líquido. Vamos para ver mais características, para ver se tem diferenças maiores entre eles. Então damos uma olhadinha aí na tela. Ponto de fusão. Em geral os metálicos são altos. Em geral os iônicos também. Eles têm elevados pontos de fusão e ponto de ebulição. Imagine, galera, você derreter um ouro 18 é complicado, a temperatura tem que ser alta. Imagine também tu derreter o sal de cozinha. Já parou para pensar? Botar numa panela o sal e botar para aquecer. Tu acha que vai ser fácil? Vai não, viu? A temperatura tem que ser alta demais. E pensa também em derreter o ouro da tua panela. Não é fácil também não. Tem que ter uma alta temperatura, um forno capaz de atingir um ponto de 1000 para lá para derretimento. Então eles têm ponto de fusão já alto. Imagina o ponto de ebulição, porque o ponto de fusão é passar do sólido para o líquido. Imagine passar do líquido para o gasoso. É complicado, né? Então são os pontos de fusões, né? Os seus pontos de fusão são altos. Isso é uma característica que eles têm até, você está vendo aí uma igualdade, né? São semelhantes, né? Vamos para a telinha aí e vamos dar uma olhada mais nas características. Condutividade elétrica, alto para o metálico. Alto também para o iônico. Agora tem um detalhe, no iônico, essa condutividade elétrica no iônico, ela pode ocorrer quando você derrete um composto iônico ou quando tu mistura com água. Água e sal conduz corrente, agora somente o sal puro não. O sal derretido conduz corrente, mas somente o sal puro não. Então veja que a condição para a condução de corrente, para o iônico, tem que ter mais detalhes. Ou tu provoca o derretimento, que é difícil, ou mistura com água. Já o metálico não, no estado só de líquido ele já tem uma condução tranquila. A dureza, você vê que ela é dura, né? O íon também tem essa característica, covalente e também, perdão, o metálico também. A solubilidade do metálico é insolúvel. O iônico geralmente são todos solúveis. Então você vê que praticamente a característica do iônico para o metálico são bem parecidas, né? Não tem muita diferença não. Primeiro, claro, a grande diferença é que o iônico é uma ligação entre íons, um positivo e um negativo. O metálico é só entre positivo. Eles têm alto ponto de fusão, então vai ter de ebulição também. Eles têm condução de corrente, ambos têm, né? Sei que eu tenho que entender, no iônico você tem que jogar água ou derreter. O metálico, ele conduz ou no sólido ou no líquido, né? Quando você derrete. Dureza, são parecidos na dureza. Solubilidade, tem uma semelhança. Eles são, no caso, perdão, não tem semelhança. Os metais são insolúveis. Insolúveis. Os iônicos, eles têm solubilidade. Principalmente se o solvente for polar também. Tá claro?
Então vamos fazer umas duas questãozinhas para a gente finalizar essa diferença do composto iônico e o composto metálico. Ok? Tranquilidade? Então vamos lá. Olha o óbvio aí, meu filho. Primeira questãozinha foi do Enem, é a nossa questão 9. Ela foi do Enem, viu? É antiga, mas foi. Quando definem moléculas, os livros geralmente apresentam conceitos como a menor partícula da substância capaz de guardar suas propriedades. A partir das definições desse tipo, a ideia transmitida ao estudante é de que o constituinte isolado de moléculas contém atributos do todo. É como dizer que uma molécula de água possui densidade, pressão de vapor, tensão superficial e ponto de fusão e ponto de ebulição e etc. Tais propriedades pertencem ao conjunto, isto é, manifestam-se nas relações que as moléculas mantêm entre si. O texto evidencia o chamado visão substancialista, que ainda se encontra presente no ensino da química. Abaixo estão relacionadas algumas afirmativas pertinentes ao assunto. 1. O ouro é dourado, pois seus átomos são dourados. Verdadeiro, isso é uma característica. Cada cor do elemento está associado à característica do elemento. Uma substância macia não pode ser feita de moléculas rígidas. Perfeito. Tranquilidade total aí. Então eu não posso ter uma molécula macia se a sua superfície dessa molécula é rígida. Não tem como. Uma substância pura possui ponto de ebulição e fusão constante. Beleza. Tranquilidade. Em virtudes entre suas moléculas, cara, não é em virtude entre suas moléculas, certo? Isso é uma característica que toda substância pura tem, mas não é devido à interação que eu posso levar em conta essa propriedade. Tá certo assim? Não é devido à interação entre elas. E o 4 diz, a expansão dos objetos com a temperatura ocorre porque seus átomos o quê? Se expandem, de fato. Se há uma expansão num objeto é porque os átomos também o quê? Se expandem. Então veja que verdadeiro foi o 1, o 2 e o 4. Então a letra que eu marco é a letra D. Perfeito? Tranquilidade, só alegria, né? Vamos lá, vamos dar foco. Vamos para a nossa próxima questão. A fórmula iônica do composto formado por átomos de um elemento químico X, de número atômico igual a 13, e átomos de um elemento químico Y, de número atômico igual a 16, será de... Olha, chega para cá, garotinho, vamos para o quadro. Veja, ele dá um detalhe na nossa questão. Ele disse que o número atômico de X é 13 e disse que o número atômico de Y é 16. Quando você consulta a sua tabela ou faz a distribuição eletrônica, você vai ver que 13, esse cara está localizado na família 3A. E 16, esse cara aqui está localizado na família 6A. Primeiro, 3A, ele tem a tendência de perder 3. Detalhe, quem perde 3 é caracterizado como o quê, galera? Metal. Já Y, quando ele tem número atômico 16, pela tabela, ele está na família 6A. 6A tem a tendência de ganhar 2 e se ganha, é caracterizado um ametal. A ligação é iônica, porque é entre metal e ametal. O que é que eu faço agora? Coloca aqui X perde 3 e Y vai perder 2. Perder não, ganhar 2. Ganha 2 para ficar estável, perde 3 para ficar estável. Quem perde é metal, quem ganha é metal. O que é que eu faço? Olha, meu filho, o 3 vai ser a quantidade de Y e o 2 vai ser a quantidade de X. Então, a minha molécula, ela vai ter fórmula de X2, Y3. Então, volte aí para a telinha e vê que alternativa vai bater isso, certo? X2, Y3, letra D. Viu aí? Isso é um composto iônico. Composto importante, composto metálico importante. Nós vamos estudar os compostos covalentes, que são muito importantes também. E isso é a parte de ligação. É uma parte muito importante, gente, na química, viu? Não somente na parte química geral, que é essa química, mas a química orgânica vai usar desses argumentos para explicar alguns acontecimentos que tem lá, né? Então, nosso objetivo foi esse. Mostrar que o fundamento da ligação veio antes, por Lewis, com a regra do octeto, a regra da estabilidade, onde um tem que perder e o outro tem que ganhar. E acima disso, quem perde ou ganha
tu aplica, que tipo de ligação você vai ter em cada situação, ok? Então na próxima aula a gente vai dar sequência aos nossos conteúdos. Até mais!